voltar a conversa com ele. Ministro, o senhor estava falando a respeito do caráter da eleição. Eu estou um pouco constrangido porque eu interrompo vocês e depois não consigo. Veja bem, eu acredito que o pronunciamento do Lula corresponde ao que à eleição, aos apoios que ele recebeu, à amplitude da sua candidatura, ao caráter democrático que ela ganhou, ao caráter de frente ampla, não só da questão democrática, mas da questão ambiental, né, da questão do autoritarismo. O país exigia, certo, que se desse um basta ao racismo, à homofobia, ao fundamentalismo religioso, ao obscurantismo, ao negacionismo. E se formou uma ampla frente política, social, democrática e nacional. E o pronunciamento do Lula responde a isso. E tem uma mensagem muito importante para aqueles que votarem em Bolsonaro, para construirmos junto saídas para o país nesse momento, uma mensagem importante. A gente teve aqui novamente um pequeno problema técnico. O ministro estava falando que o discurso do Lula justamente se adequa, né, a essa frente ampla de diversos partidos, diversos personagens políticos que compuseram a aliança que levou ele ali a ganhar a presidência novamente. Ele não limitado à questão da democracia, mas a vários outros temas, não é, ministro? Voltando ministro, aí. Por favor, exatamente. Pode continuar. Eu acredito que a campanha do Lula foi ganhando esse caráter também, que a juventude demandava muito uma volta a priorizar a educação, inclusive a educação científica e tecnológica, que o país está entrando, e o mundo entrando numa transição energética e climática. Havia uma reclamação também sobre a questão ambiental, quer dizer, a prioridade, e deixar de tratar a cultura como foi tratada nesses 4 anos, né? Praticamente uma perseguição aos artistas, à cultura. E a questão democrática, e a questão do combate à fome, à desigualdade, a necessidade que o país tem até para crescer de fazer uma reforma tributária para distribuir rendas. E o Lula insistiu muito na retomada da valorização do salário mínimo, da aposentadoria, porque nós estamos vivendo um subconsumo, uma concentração de renda e um subconsumo. Lógico que isso tem que ser pactuado e depende do Congresso Nacional. Então agora nós temos uma nova tarefa, né? Que é a transição, a composição do governo, a posse e a negociação com o novo Congresso que toma posse dia 2 de fevereiro. São novas Ministro, tarefas. Desculpa interromper. E sim, o Congresso atual, não tem coisa que é necessário negociar já com quem está lá? Podemos. A questão da reforma tributária, que está lá, as 2 emendas, certo? A transformação do IVA, pode ser negociada imediatamente. Entendeu? E também a reorganização do orçamento, ainda esse ano, para não deixar as universidades, a ciência e tecnologia, a saúde, a educação, à mercê de cortes drásticos, dramáticos, para favorecer uma questão que vai ter que ser tratada no Congresso e no Poder Judiciário, que é o orçamento secreto e as emendas parlamentares. É preciso repactuar essa questão. O Congresso não pode deixar de dar a última palavra no orçamento, os deputados não podem deixar de ter a possibilidade de fazer indicações de investimento, mas é preciso ter um planejamento e ter prioridades, e dentro desse planejamento de prioridades, e nós sabemos quais são as prioridades do país, principalmente uma revolução científica, tecnológica e educacional e uma redistribuição de renda, porque nós somos o 5º país em população, em território, 6ª população, uma das 10 maiores economias, temos soberania de alimentos, energética, tecnológica. Agora, precisamos, com base nisso, certo? O Brasil precisa se reencontrar com essa transição, que eu digo, energética e climática, e também com as novas cadeias produtivas que estão sendo desenhadas e o novo cenário geopolítico que tem no mundo, né? De potências emergentes. E o Brasil, como tem uma tradição de não alinhamento, de uma política independente, altiva, ativa, né? Tem que voltar à integração sul-americana e também se abrir para receber esses investimentos nessa transição energética, nessa transição climática e na reorganização das cadeias produtivas. Mas, ao mesmo tempo, ter um olhar para dentro do país, para a redistribuição de renda, para o combate à fome, para a melhoria das condições de vida de 30 milhões de brasileiros que estão com necessidade de alimentos, de 70 milhões de brasileiros que precisam melhorar seu padrão de vida. Aí entra uma mudança, inclusive, no imposto de renda,
melhorar o SUS e a educação para que 20, 30 milhões de brasileiros que pagam planos de saúde, que pagam escola privada, não tenham que pagar. E melhorar a situação urbana. Agora, tudo isso é investimento em transporte, em saneamento, né? Em rodovias, em ferrovias, em tecnologia, em eólicas. Tudo que nós estamos falando quando se fala em redistribuição de renda não é só melhorar a capacidade de consumo de alimentos, de bens de consumo duráveis, né? De imóveis. Os brasileiros querem comprar 20 milhões de residência, querem que o saneamento chegue a mais 50 milhões de brasileiros, querem dar um salto na sua infraestrutura, em sua logística. E tudo isso é possível porque nós temos bancos públicos, há investimentos no mundo aqui dentro, há um mercado de capitais no Brasil. Agora, para isso, o Brasil precisa ter, o Lula insistiu muito, diálogo, credibilidade, planejamento, previsibilidade e estabilidade institucional. Nós não podemos viver a cada semana uma crise, né? E é preciso recompor as relações do governo, do executivo com o legislativo e com o judiciário e chamar, e que o Lula fez isso nos governos dele, chamar o empresariado, chamar os sindicatos, chamar as universidades, quer dizer, reunir os partidos políticos, reunir o país para buscar saídas para o país e pactuar. Tudo depende de um consenso progressivo. Ninguém tem maioria no Congresso. A Ministro, verdade é essa. o senhor falou bastante Desculpe. sobre Imagina, eu peço desculpa de interromper o senhor. O senhor falou bastante sobre a repactuação política, ou seja, dos poderes com os principais atores políticos e do poder como um todo. Mas a gente teve aqui uma campanha bastante polarizada, inclusive com episódios de violência armada, como foi do Roberto Jefferson e nesse sábado da deputada Carla Zambelli. Como fazer uma repactuação da sociedade, essa sociedade que se mostrou bastante dividida ao longo dessa campanha? Sinalizando para a sociedade a vontade de dialogar sem abrir mão de certas questões. O país não pode continuar se armando. Há interesses políticos atrás disso, de formar um poder político armado, é uma coisa totalmente contra a Constituição, essa é a verdade, né? E há interesses econômicos da indústria de armas, né? Como nós vemos nos Estados Unidos, um pouco está repetindo isso aqui. Nós temos que superar isso, o país não pode continuar. Além disso, o país precisa mudar a sua política de segurança pública. O Lula tem falado na criação do Ministério da Segurança Pública. O Brasil precisa de uma guarda de fronteira, de uma guarda costeira, certo? E o Brasil precisa de uma política, certo, para enfrentar o problema das drogas e do narcotráfico, diferente da que foi tentada em outros países, que não deu certo, nem nos Estados Unidos, nem na Colômbia, nem no Peru, nem na Bolívia, principalmente na Colômbia, não deu certo. Isso não significa legalizar as drogas ou não combater o narcotráfico, mas é preciso se debruçar sobre essa questão. Então, eu acredito que repactuar politicamente começa bem quando o presidente da Câmara reconhece, que é muito importante esse pronunciamento do Arthur Lira, reconhecendo e cumprimentando o presidente eleito, porque isso cria já uma transição negociada e eficiente, porque boicotar, sabotar uma transição já é começar a prejudicar o Brasil, o país, não o próprio governo. Então, essa questão do reconhecimento do resultado das urnas, que é como manda a Constituição, como o TSE já proclamou, como o mundo já está reconhecendo, iniciar uma transição e iniciar um diálogo com o Poder Legislativo e Judiciário, porque o país tem problemas que precisam ser enfrentados de comum acordo. E o Lula tem insistido muito nisso, o ex-presidente e agora presidente eleito. Agora, ministro, o Arthur Lira, em que pese enfim, a institucionalidade do gesto dele de hoje, ele está, obviamente, também agindo politicamente, ele vai buscar a reeleição como presidente da Câmara. O senhor acha que isso é uma composição que pode vir a ser viável? Não. Primeiro nós temos que ver que são, na verdade, 3 grandes partidos que sustentam a provável candidatura à reeleição do presidente atual, Arthur Lira, eleito legitimamente, sempre nunca tratou a oposição de uma maneira, independente da questão do orçamento secreto, do uso político das eleições agora, sempre uma relação respeitosa com a oposição. A questão é que é o PL, o PP e o PR. São 3 partidos e outros partidos também que compõem. Primeiro, nós temos que ver como esses partidos vão responder agora à vitória do presidente Lula, porque o Lula foi apoiado por muitos deputados desses partidos.
Tivemos novamente aqui um pequeno problema técnico que vai ser restabelecido dentro dos próximos instantes. Enquanto a nossa equipe técnica está aqui resolvendo o problema, a gente pode conversar um pouco aqui a respeito do que o ministro José Dirceu, um dos maiores conhecedores da política, dos bastidores, o chamado bastidor da política, já falou. Ou seja, ele falou que com relação à possível reeleição do presidente Arthur Lira, tem que esperar um tempo. Ele não declarou um apoio, não disse que o PT tem que necessariamente apoiar agora, ressaltou sempre também que o Lira tratou muito bem a oposição, que é algo que a gente que conversa com diversos políticos, a gente sempre escutou. Uma questão chave nessa coisa do apoio é que ele diz que, olha, os partidos que levaram o Arthur Lira a vencer, a ser o presidente da Câmara, muitos dos deputados deles não estão necessariamente com eles. Apoiaram Lula. Apoiaram Lula. Então, quer dizer, isso é uma composição que vai ser criada e provavelmente, quer dizer, como em todo início de negociação, o PT não vai chegar com a proposta de Arthur Lira ser o próximo, ser reeleito presidente da Câmara. Pode ser até que se chegue a isso no futuro, mas a proposta inicial não vai ser essa, né, Guilherme? Claro, mas só que eles já estão bastante vacinados do que aconteceu a partir da reeleição da ex-presidente Dilma, quando o PT tentou lançar Arlindo Quinalha contra, não Arthur Lira, Eduardo Cunha, e foi um fiasco. Cunha ganhou e a presidente Dilma investiu muito na eleição do petista, e agora a gente vai, e deu no que deu. Agora a gente vai retomar aqui nossa conversa com o ex-ministro José Dirceu. Não, quando eu digo que, lógico, o Arthur Lira criou um regime de urgência urgentíssima, quase sumário, o que, no nosso entendimento, violava, inclusive, regras do regimento interno. Mas eu digo, mas não houve nenhuma coisa truculenta, certo, com a oposição. E nós temos que dialogar com os partidos, com o PL, com o PR e com o PP, porque eles compõem 200 deputados da Câmara e têm um peso expressivo no Senado. É preciso ver como ficará também a disputa pela hegemonia dentro do campo da centro-direita com a extrema-direita, porque não necessariamente o bolsonarismo vai, na oposição, hegemonizar a oposição ao governo do presidente Lula. Que é uma outra questão política, eu não sei se vocês já analisaram, porque no Brasil, nos próximos anos, como foi afirmado aí, o bolsonarismo prevalecerá e continuará, e tem raízes, né, políticas, sociais, culturais, né, inclusive no fundamentalismo religioso, sabe, no liberalismo político, no conservadorismo, né, na questão que ele sempre traz à tona da família, da moral, né, mas não é a oposição, uma parte da oposição não comunga com essa agenda, por isso que ela nunca se tornou realidade no Congresso Nacional, e nem com a agenda autoritária da extrema-direita bolsonarista, né? Ela não teve respaldo, senão ele teria feito reformas autoritárias a partir do Congresso Nacional. Uma pergunta, acho que a comunicação falhou novamente. Falhou. A gente teve novamente aqui um pequeno problema técnico na nossa conexão com o ministro José Dirceu. Como ele bem falou, ele acabou de chegar de viagem, enfim, talvez esteja num ambiente onde a conexão está instável. Mas é um privilégio conversar com ele aqui, um dos maiores conhecedores do PT e do governo Lula, foi o grande articulador do primeiro governo Lula, né, como ministro-chefe da Casa Civil, entende muito tanto de funcionamento do governo quanto da relação do governo com o Congresso, que vai ser uma questão chave para esse governo Lula, né, Guilherme? É verdade, é verdade. A gente aí, isso tudo é para os nossos web espectadores, a gente trouxe aqui o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também deu aqui declarações muito importantes sobre teto de gastos, CPMF, tributação de dividendos e eventual mudança na forma como é feito o orçamento secreto, as emendas RP9, conhecidas como orçamento secreto. Agora o ministro José Dirceu, ou seja, para vocês, nossos web espectadores, a gente é muito feliz em trazer essas entrevistas. O ministro José Dirceu está de volta aqui na conexão. Caiu novamente, perdão. Enfim, agora a gente pode continuar aqui, avaliando o que ele falou. Então, ele estava dizendo dessa questão da repactuação
das forças políticas no Congresso. Há uma expectativa, né, Guilherme? Deu para sentir isso, de que, olha, o bolsonarismo não é tão forte quanto se imagina. Quer dizer, na hora que... Uma coisa é você ser governo, na hora que deixa de ser governo, claro que vai sobrar alguma coisa ali, na sociedade ele é muito enraizado, o bolsonarismo e tal. Agora, no Congresso, mesmo na sociedade, mas no Congresso, uma vez que não é mais governo, aí vai sobrar uma outra direita na qual a gente não sabe se o bolsonarismo vai ser a principal força ou não. Né? Tá, e agora a gente vai conversar... Não, a gente vai ter uma nova conversa daqui a pouco. Eu te interrompi, eu fui aqui um pouco, me apressei demais. Perdão, continua o que você estava falando. Não, a dúvida, quer dizer, o ex-ministro José Dirceu apresentou isso como dúvida, mas está embutida uma avaliação de que o bolsonarismo não terá a força que se espera dele. Que será uma força muito menor a partir do momento que não será mais governo. É verdade. Né? Isso é uma coisa a checar. Agora, é claro que há muito nisso de o que a gente chama de wishful thinking, né? Quer dizer, o desejo de que isso aconteça. José Dirceu está voltando aqui para a nossa transmissão e você tinha uma última pergunta a fazer para ele, né, Paulo? Ministro, a pergunta que eu queria fazer era sobre as tais emendas de relator. Quer dizer, o senhor disse que não é desejável, é muita concentração de dinheiro de poder na mão de poucas pessoas ali na Câmara. Agora, acabar com elas pode ser um fator de fricção no momento em que se está justamente buscando uma conciliação ali, enfim, um trânsito bom no Congresso. Como é que o senhor avalia isso? Bem, lógico que quando nós falamos que não é possível mais continuar com o orçamento secreto, é porque acho que esse é um sentimento nacional, porque ele é disfuncional, não é eficiente. Além de tudo, a hora que abrir a caixa da Codevasp, né, o que nós vamos encontrar lá? Isso teve uma utilização política eleitoral, teve uma utilização de financiar campanhas eleitorais. Agora, isso precisa ser pactuado. O país não pode continuar. Nós precisamos concentrar os recursos naquilo que é prioritário. Tanto os recursos tributários do país, como os recursos da renda do petróleo, como os recursos que existem tanto nos bancos públicos para financiar, como no mercado financeiro privado. Então, nós precisamos definir o que é prioritário para o país. Nós não podemos desperdiçar emendas parlamentares para custeio em vez para investimento na educação e na saúde. Né? Para isso tem orçamento. Então, eu acredito que é preciso estabelecer essa discussão publicamente no país, não só no parlamento, mas inclusive no Poder Judiciário, né? Porque há ilegalidades que precisam cessar. Entendeu? Então, eu acredito que não é que os deputados não tenham direito, eles que definem o orçamento. A verdade é essa no Brasil, a Constituição é bem clara. Agora, depois o Executivo tem que executar. Se o Executivo abre mão dessa execução, e pior, abre mão das prioridades, que eu volto a insistir, combate à fome, distribuição de renda, programas sociais, ciência, tecnologia, principalmente uma revolução educacional, porque o que será do Brasil nos próximos 10 anos se nós não incorporamos essa transição climática energética e a inteligência artificial, 5G, tudo que está chegando. Entendeu? E não criamos a possibilidade de milhões de jovens e não só empreenderem, mas se prepararem do ponto de vista profissional, que hoje há quase 800 mil vagas que não tem quem as ocupe por falta de capacitação profissional. Então é preciso, para aumentar a produtividade e competitividade da nossa economia, a educação é muito importante, não só a inovação, mas como a educação também. Então eu vejo, e essa questão do SUS é muito importante. E também que o Brasil tem uma oportunidade de retomar uma neo-industrialização na indústria química, na indústria do complexo de fármacos, nos setores inovadores 4.0 que estão chegando, porque o país tem base industrial para isso, tecnológica, e tem capitais para financiar isso, tem demanda, porque nós somos um mercado de 215 milhões de habitantes e tem mais 200 aqui na América do Sul. Nós temos um mercado igual ao da União Europeia, que não com a renda da União Europeia, mas da mesma população. Porque nós temos que pensar na integração sempre sul-americana, que está se voltando para a Ásia, que já é o primeiro investidor e o primeiro mercado, como o próprio Brasil. Se nós olharmos da Colômbia até o Uruguai, já é um fato. E se nós olharmos Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, já está se voltando para o Pacífico. Então tem uma integração física
transoceânica, bioceânica, energética, né? Não só política e cultural, mas também empresarial para ser feita. Voltar a exportar capital, tecnologia e serviço, porque se criou no Brasil uma discussão quase nós somos expostos ao ridículo público mundial, alegar que um país não pode financiar suas exportações. A primeira coisa que os americanos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial foi criar o BIRD e o BID. O Ex-Bank japonês existe há quanto tempo? O alemão, quer dizer, todos os países do mundo financiam suas exportações. Isso é um grande motor de incorporar não só os investimentos externos, a transferência de tecnologia, mas a exportação é um grande motor de incorporar produtividade, tecnologia e exportar, criando empregos aqui. É uma falácia dizer que quando nós emprestamos, nós estamos criando emprego lá fora. E tem mais. Quando se fala que um ou outro país ficou inadimplente, é só abrir o balanço do BNDES. O BNDES é um banco de baixíssima inadimplência. E muito da inadimplência foi que o governo atual rompeu relações diplomáticas e praticamente cerceou o comércio, por exemplo, com Cuba e com a Venezuela. A Venezuela compra energia nossa. Então ela pode pagar qualquer dívida nossa rapidamente. Aliás, nós compramos energia da Venezuela para Roraima. Agora estamos construindo Tucuruí, certo? Mas nós compramos energia da Venezuela. E mesma coisa com relação a Cuba. Entendeu? Tem financiamento, mas é possível retomar o comércio e buscar as maneiras, porque nós já tivemos muito déficit, dívidas com outros países e negociamos. Porque esses países têm o que exportar. Não é verdade que eles não têm nada o que exportar, principalmente a Venezuela, que é o país mais rico em petróleo, ouro, minerais da América do Sul e do mundo, um dos maiores. E há complementariedade. Você vê que a Colômbia já está se apresentando como grande parceiro da Venezuela. Se fosse, pretende dizer que a Venezuela não é um grande parceiro, a Colômbia não estava lá se oferecendo como grande parceiro. E o próprio Estados Unidos, que já autorizou a Chevron, a indústria petroleira americana, voltar a investir na Venezuela com a promessa de comprar 1 milhão, 1,5 milhão de barris diários da Venezuela. Então, nós temos que ver os interesses nacionais do Brasil. Não é problema político, ideológico, porque isso, se for aplicar essa regra no mundo, o mundo vira um arquipélago de pequenos blocos e pequenas nações. Não existe mais comércio internacional como existiu nesses últimos 30 anos, com todos o seu lado de avanços e o seu lado de retrocesso. Ministro, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu queria agradecer a sua participação por ter nos dado a honra de falar com a gente no dia em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para o seu 3º mandato. Eu que agradeço. Peço desculpa pelas interrupções, mas hoje aqui estou desassistido tecnologicamente, que eu estava nas manifestações e agora arrumei um fone de ouvido emprestado e estou com um iPhone na mão, não estou com o meu computador. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, ministro. Até a próxima.